Tem algo que muita gente nunca fala e por isso não sente a presença do Espírito Santo como poderia. Tem gente que fala bonito, chora, grita, pede, insiste e ainda assim termina o dia com um vazio no peito, como se Deus estivesse longe. E tem gente que não fala quase nada, mas quando abre a boca, o ambiente muda, o coração amolece, a paz chega de um jeito que não dá para explicar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não se move pelo tamanho da oração, ele se move pela sinceridade. Ele não responde ao barulho, ele responde ao coração. E hoje existe algo que pode virar uma chave dentro de você. Não é fórmula, não é superstição, não é palavra mágica. É mais simples do que muita gente imagina e por isso mesmo quase ninguém faz. São três palavras pequenas, fáceis de dizer, mas difíceis de falar de verdade. E quando um cristão fala essas três palavras com sinceridade, o Espírito Santo se aproxima. A mente desacelera, a fé levanta, o medo perde força. E o que estava pesado por dentro começa a ficar leve. Talvez você esteja assistindo isso cansado, sem força, sem vontade de orar, ou só querendo voltar a sentir Deus como antes. Então ouça com atenção, porque o que você vai ouvir agora não é para impressionar ninguém, é para reacender algo dentro de você. Muita gente acredita que a presença de Deus só aparece em culto cheio, louvor alto, lugar movimentado. Mas a verdade é que o Espírito Santo é sensível, ele é doce, ele é real. E ele não entra onde é tratado como visita apressada. Ele é amigo, ele consola quando ninguém entende. Ele alerta quando o perigo se aproxima. Ele segura você quando parece que vai cair. E mesmo assim, muitos cristãos passam dias falando com todo mundo, menos com ele. E aqui vem a pergunta que muda tudo. E se o Espírito Santo estiver esperando ouvir algo de você, que você quase nunca diz? Porque tem coisa que você pede para Deus, mas tem coisa que você precisa falar para Ele. Não para conseguir bênção, mas para construir presença. E é aí que começam as três palavras. Mas antes de revelar a primeira, deixa eu te mostrar uma verdade simples. Você pode ter religião sem presença. Você pode ter costume sem intimidade. Você pode ter fé na cabeça e frio no coração. E Deus não quer só que você creia nele. Deus quer que você caminhe com ele. Por isso, hoje, não assista como quem só ouve mais um vídeo. Assista como quem está voltando para casa. Porque se você ficar até o fim, você não vai só aprender as três palavras. Você vai praticar e vai sentir. Quando você estiver pronto, diga baixinho, nem que seja só dentro de você: Espírito Santo, eu estou aqui. No próximo capítulo, a primeira palavra vai ser liberada. A palavra que abre a porta e muda a atmosfera. Talvez você já tenha passado por isso. Você ora, tenta se concentrar, pede forças, pede direção, mas parece que a oração não passa do teto. E isso frustra. Dá uma sensação de distância, como se Deus estivesse longe. Só que existe uma verdade que quase ninguém fala com clareza. O Espírito Santo não é uma energia. Ele não é um clima de culto. Ele não é uma emoção que aparece quando a música fica bonita. O Espírito Santo é presença real. Ele é pessoa divina. Ele se alegra, ele se entristece, ele consola. E ele também espera ser tratado com amor. E é aqui que muitos erram sem perceber. Muita gente chega na presença de Deus assim: Senhor, me dá. Senhor, resolve. Senhor, muda. Senhor, abre portas. E sim, Deus é Pai e cuida. Mas existe um detalhe que muda tudo. Relacionamento não vive só de pedidos. Relacionamento vive de intimidade. Pensa em alguém que você ama de verdade. Imagina visitar essa pessoa todos os dias e nunca dizer uma palavra de carinho, nunca agradecer, nunca reconhecer a importância dela. Com o tempo, vira rotina, vira obrigação, vira algo frio. E muitos cristãos, sem querer, tratam o Espírito Santo desse jeito. Buscam o que ele pode fazer, mas esquecem de quem ele é.
querem os dons, mas não conversam com o doador, querem resposta rápida, mas não param para ouvir. E tem outra coisa, o Espírito Santo é educado. Ele não força, ele não arromba a porta, ele não invade um coração cheio de barulho por dentro. Ele se aproxima quando encontra espaço e sinceridade. Por isso tem gente que ora muito e sente pouco. E tem gente que fala pouco, mas quando fala, fala com verdade. E então a presença vem de um jeito suave e muda o ambiente. E hoje, o que vai acontecer aqui é simples. Antes de pedir qualquer coisa, você vai aprender a falar algo que abre o coração para Ele. Porque existem palavras que não são enfeite, são chaves. E a primeira chave é tão simples que muita gente ignora. Existe uma frase que parece simples, mas quando sai do coração, ela muda o ambiente. A primeira palavra que o Espírito Santo ama ouvir é bem-vindo. Sim, só isso. Espírito Santo, seja bem-vindo. Muita gente começa a oração já pedindo, já correndo, já despejando uma lista de problemas. Mas quando você para por um instante e fala seja bem-vindo, você está dizendo algo muito mais profundo do que parece. Você está dizendo, eu não quero só a tua mão, eu quero a tua presença. Eu não quero só uma resposta, eu quero o Senhor aqui comigo. E isso muda tudo. Porque o Espírito Santo não entra como quem invade, ele entra como quem é convidado. Ele é gentil, ele é santo, ele é educado. Ele espera ser recebido. E quando você fala seja bem-vindo, você está abrindo espaço dentro de você. Está tirando o Espírito Santo da sala de visitas e levando para dentro de casa. Está dizendo, pode ficar, pode mexer, pode dirigir. Eu não quero te usar, eu quero caminhar contigo. Agora, presta atenção nesse detalhe. Não é só falar com a boca. Tem gente que diz, Espírito Santo seja bem-vindo, mas continua com o coração fechado, continua guardando pecado escondido, continua alimentando mágoa, continua segurando o controle de tudo, continua mandando no próprio caminho, e aí a pessoa não entende porque não sente nada. Seja bem-vindo não é enfeite de oração, é um convite real, é como abrir a porta e dizer, entra, mas também é olhar para dentro e dizer, tem lugar. Pode sentar, pode ficar à vontade. E quando isso acontece de verdade, algo começa a mudar por dentro. Às vezes vem paz, às vezes vem lágrimas, às vezes vem arrependimento, às vezes vem um silêncio diferente, um silêncio cheio. Não é teatro, não é emoção vazia, é presença. Então, antes de seguir para a segunda palavra, faz uma pausa aí onde você está, só por alguns segundos. E diga com sinceridade, como quem fala com o melhor amigo, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo no meu coração, e seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo no meu dia. Respira fundo, porque quando Ele é bem-vindo, Ele não só visita, Ele permanece. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, eu quero sentir essa presença de novo, mas eu nem sei por onde começar. Começa pelo simples, começa pelo sincero, começa pelo convite. Porque quando você diz, seja bem-vindo de verdade, você não está só falando uma frase bonita, você está abrindo a porta do seu coração. E sabe o que é mais forte? Quando você declara isso, você também se compromete com essa decisão. Você está dizendo, eu não quero mais viver no automático. Eu não quero mais orar só por obrigação. Eu quero presença. Então agora eu quero te pedir algo bem direto. Escreve nos comentários como uma oração curta, como uma declaração de fé, como um convite real. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Não escreve só por escrever, escreve com o coração. Porque quando você declara, você lembra a si mesmo do que está buscando. E essa frase simples vira um marco. Hoje eu recomecei. E enquanto você escreve, fala também aí, do seu jeito, bem simples. Espírito Santo, eu te dou espaço. Eu não quero só te visitar. Eu quero que o Senhor fique. Eu quero que a minha casa seja tua casa. Às vezes, a presença de Deus não chega com barulho.
Às vezes, ela chega como um alívio, como se um peso saísse dos ombros, como se a mente parasse de correr, como se o coração finalmente respirasse. E é isso que acontece quando ele é bem-vindo. Mas aqui vem o próximo passo, e ele é profundo. Não basta convidar, é preciso reconhecer a dependência. Agora, você vai ouvir a segunda palavra. Uma palavra que quebra o orgulho, derruba o eu dou conta e abre espaço para o Espírito Santo assumir o controle. Tem uma coisa que impede muita gente de viver a presença do Espírito Santo de forma constante: a tentativa de controlar tudo. Controlar as emoções, controlar o futuro, controlar as pessoas, controlar a própria vida, e por fora parece força, mas por dentro é cansaço. E é por isso que a segunda palavra é tão poderosa, porque ela quebra esse peso de uma vez. A segunda palavra que o Espírito Santo ama ouvir é preciso. Espírito Santo, eu preciso de ti. Parece simples, mas é uma frase que o orgulho odeia, porque ela admite: eu não dou conta sozinho. Eu não tenho forças para vencer isso na minha carne. Eu não sei qual caminho tomar. Eu não quero errar de novo. Eu preciso do Senhor. E sabe o que acontece quando essa frase é verdadeira? O Espírito Santo encontra um lugar para agir, porque ele não se manifesta onde a pessoa diz, eu resolvo. Ele se manifesta onde alguém admite, eu dependo. Tem gente tentando vencer tentação sozinho. Tem gente tentando consertar o casamento sozinho. Tem gente tentando curar uma ferida antiga sozinho. Tem gente tentando parar um vício sozinho. E quanto mais tenta, mais se frustra. E mais se sente longe de Deus. Mas o Espírito Santo não te chamou para carregar esse fardo sem ajuda. Ele quer ser o seu conselheiro, o seu guia, o seu amigo diário. Não só o seu socorro quando tudo desaba. Agora presta atenção. Dizer preciso não é fraqueza. É maturidade espiritual. É como um filho que finalmente para de fingir que está bem. Olha para o pai e fala, pai, eu não consigo. E o pai não humilha. O pai não acusa. O pai corre para perto. É assim que o Espírito Santo se aproxima. Ele não vem para te condenar, ele vem para te sustentar. Então faz isso agora, bem simples no seu lugar. Espírito Santo, eu preciso de ti hoje. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua paz. Eu preciso que o Senhor guie minha mente e meu coração. E fica um alerta com amor. Não é só falar preciso e continuar vivendo como se não precisasse. Dependência é prática. É escolher obedecer mesmo sem entender. É parar de insistir no que Deus já mandou soltar. É pedir perdão quando o orgulho quer ter razão. É esperar quando a pressa quer agir. Quando você vive assim, o Espírito Santo não só te toca em momentos, ele te acompanha no caminho. E esse é o ponto. A presença não é um evento, é uma caminhada. E agora vamos entrar na terceira palavra, a mais profunda. Aqui não fala de pedir, nem só de depender, mas de desejar. A palavra que transforma a oração em amor. Até aqui, você aprendeu a convidar e a depender. Seja bem-vindo, abre a porta. Eu preciso, quebra o orgulho e entrega o controle. Mas agora, vem a palavra que vai mais fundo, porque ela não nasce do desespero, nasce do amor, não nasce da urgência, nasce do desejo. A terceira palavra que o Espírito Santo ama ouvir é quero. Espírito Santo, eu quero o Senhor. E presta atenção, não é eu quero uma bênção, não é eu quero uma resposta, não é eu quero que o Senhor resolva. Eu quero o Senhor, porque tem um tipo de oração que é só necessidade e tem um tipo de oração que é fome de Deus. Muita gente procura a mão de Deus, mas não procura o coração de Deus. Muita gente quer o que o Espírito Santo traz, mas não quer o Espírito Santo. Quer paz, mas não quer mudança. Quer cura, mas não quer perdão. Quer alívio, mas não quer obediência. E isso entristece o Espírito Santo, porque ele não quer ser usado. Ele quer ser amado.
Quando você diz eu quero, você está dizendo eu quero tua presença mais do que minha pressa. Eu quero tua vontade mais do que meu plano. Eu quero ficar perto, mesmo que eu não sinta nada agora. Eu quero estar contigo no secreto, quando ninguém vê. E essa frase muda o tipo de relacionamento, porque agora não é só vem me ajudar, é fica comigo. É como alguém que ama de verdade, que não está ali por interesse, mas por prazer. Alguém que só quer estar junto. Alguém que diz, eu não vim atrás do que você me dá, eu vim atrás de você. E o Espírito Santo se alegra com isso. Porque quando ele encontra um coração que deseja a presença, ele faz morada. Ele não faz visita rápida, ele fica. E quando ele fica, coisas começam a perder força. O medo começa a sair. A culpa começa a enfraquecer. A tentação começa a perder brilho. A ansiedade começa a diminuir. Não porque você virou forte do nada, mas porque a presença dele te fortalece por dentro. Então agora, bem simples, do seu jeito fala, Espírito Santo, eu te quero. Eu quero tua presença. Eu quero tua voz. Eu quero tua direção. Eu quero o Senhor mais do que qualquer coisa. E se hoje você estiver frio, sem lágrimas, sem emoção, tudo bem. Não é sobre sentir bonito, é sobre decidir com sinceridade. Porque às vezes a maior prova de amor não é arrepio, é constância. Agora, vou te conduzir para juntar as 3 palavras numa oração curta, bem forte, para você fazer agora. E também para você repetir todos os dias como um recomeço. Agora não é hora de só entender, é hora de praticar. Se você puder, diminui o barulho ao redor por alguns segundos. Não precisa estar perfeito, não precisa estar sentindo muito, só precisa estar sincero. Porque o Espírito Santo não procura performance, ele procura verdade. Respira fundo e repete comigo, devagar, como quem abre a porta de casa para alguém amado. Espírito Santo, seja bem-vindo no meu coração, seja bem-vindo na minha mente, seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo na minha história. Eu não quero só lembrar de ti, eu quero te receber de novo. Agora fala com humildade, do jeito mais simples. Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua força. Eu preciso da tua paz. Eu preciso que o Senhor me guarde do que me faz cair. Eu preciso que o Senhor me ensine a obedecer, mesmo quando eu não entendo. Eu cansei de tentar carregar tudo sozinho. Eu entrego o controle. Eu entrego o peso. Eu entrego o medo. E agora, fala a 3ª palavra como uma declaração de amor, não de interesse. Espírito Santo, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença mais do que respostas. Eu quero a tua vontade mais do que o meu plano. Eu quero caminhar contigo no secreto quando ninguém vê. Eu quero te ouvir, mesmo quando tua voz for suave. Eu quero ser teu amigo todos os dias, não só em momentos difíceis. Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu preciso, eu quero, fica comigo, faz morada em mim, muda o que precisa ser mudado, cura o que está quebrado, apaga o que está sujo e acende de novo a chama que eu deixei apagar. Agora, fica em silêncio só um instante, sem pressa. Só percebe. Paz, confronto, lágrima, um alívio, um peso saindo, seja como for, não ignora esse momento. Agora, eu vou transformar isso em um ritual diário simples e vou adicionar um trecho forte de encorajamento para quem está desanimado, frio ou se sentindo longe. O maior erro de muita gente é achar que a presença do Espírito Santo só aparece em momentos raros, como se fosse um evento. Mas a presença cresce na rotina, no secreto, no simples. E para ficar prático, eu quero te dar um caminho fácil, 2 vezes ao dia. De manhã, antes de pegar o celular, você acorda e fala com calma, sem pressa. Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu preciso de ti hoje e eu te quero acima de tudo. Só isso. E depois você completa com uma frase curta do seu jeito.
Guia meus passos, guarda minha mente, me livra do mal, me ajuda a obedecer. Porque tem dias que a gente nem sabe orar direito. E mesmo assim, o Espírito Santo ajuda a nossa fraqueza e intercede por nós. À noite, antes de dormir, você não vai deitar carregando o peso do dia. Você vai falar: Espírito Santo, seja bem-vindo no meu descanso. Eu preciso que o Senhor limpe meu coração. Eu quero a tua paz aqui. E se você errou em alguma coisa, faz simples. Me perdoa, me ensina. Amanhã eu recomeço. Isso é intimidade, isso é amizade, isso é vida com Deus. Um aviso em amor, para não entristecer. Quando você abre espaço, o Espírito Santo fica. Mas quando a gente alimenta a amargura, gritaria, palavras duras, maldade, a Bíblia alerta para não entristecer o Espírito Santo. Não é sobre ser perfeito, é sobre não endurecer o coração. E sabe o que é lindo? Quando você começa a viver assim, a presença não depende mais do lugar. Você começa a sentir Deus no ônibus, no trabalho, na cozinha, no silêncio do quarto. E quando faltar palavras, lembra disso. O Espírito Santo ajuda nas fraquezas, inclusive quando você nem sabe o que pedir. Talvez você esteja aqui e no fundo pense assim: eu já senti a presença de Deus antes, mas hoje eu estou frio. Eu já orei com vontade, mas agora eu não consigo. Eu comecei bem, mas me perdi no caminho. Eu errei de novo. Então nem sei se Deus ainda me quer. E se esse pensamento passou pela sua mente, escuta com atenção. O Espírito Santo não se afasta porque você está fraco. Ele se aproxima justamente na fraqueza. O problema é que, quando a culpa fala alto, a pessoa se esconde. Quando o medo domina, ela se cala. Quando o coração pesa, ela some. Mas o caminho de volta não começa com força, começa com sinceridade. E é por isso que essas 3 palavras são tão profundas, porque elas não exigem discurso, elas não exigem boniteza, elas exigem verdade. Seja bem-vindo. Eu preciso. Eu quero. Talvez você não tenha ânimo para fazer uma oração longa. Talvez você esteja cansado demais. Talvez você esteja até com vergonha. Então faz do jeito mais simples possível, como quem recomeça do zero. Espírito Santo, seja bem-vindo de novo. Eu preciso de ti, porque eu não estou conseguindo, e eu te quero, mesmo do meu jeito, mesmo com minhas falhas. Isso é humildade, e onde existe humildade, existe espaço. E onde existe espaço, o Espírito Santo trabalha. Agora, deixa eu falar uma verdade que liberta. O Espírito Santo não é prêmio para quem nunca cai. Ele é socorro, direção e consolo para quem decide voltar. E quando você volta, ele não te recebe com cara fechada. Ele te recebe com cuidado. Ele te fortalece aos poucos. Ele te ensina a andar de novo. Talvez você esteja enfrentando uma luta escondida que ninguém sabe. Talvez você esteja carregando um peso que você não consegue explicar. Talvez você esteja sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Então ouve isso. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa abrir a porta hoje. Porque quando ele entra, ele começa a reorganizar a casa. Ele começa a limpar o que estava sujo. Ele começa a curar o que estava ferido. Ele começa a acalmar o que estava gritando por dentro. E agora eu quero te conduzir para o último passo do vídeo. Um fechamento forte, com declaração final, reforço das 3 palavras e um chamado para você continuar praticando todos os dias. Agora você já sabe. Não é sobre falar muito, é sobre falar com verdade. E se você guardar só uma coisa desse vídeo, guarda isso. 3 palavras simples podem reacender sua vida espiritual quando forem ditas com o coração. A primeira é a porta. Seja bem-vindo. A segunda é a entrega. Eu preciso. A terceira é o amor. Eu quero. E quando você junta as 3, você não está repetindo frase. Você está voltando para a presença. Então, antes de sair desse vídeo, faz essa declaração mais uma vez, aí mesmo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Eu preciso de ti. Eu te quero.
e decide uma coisa hoje. Não deixa isso ser só um momento. Faz disso um caminho. Amanhã de manhã, antes do mundo te puxar, repete de novo. Na correria do dia, quando a ansiedade tentar te dominar, repete de novo. À noite, quando vierem pensamentos pesados, repete de novo. Porque a presença do Espírito Santo não é para um dia, é para todos os dias. E agora, se essa mensagem falou com você de verdade, eu quero te pedir duas coisas simples. Se você ainda não deixou seu comentário, escreve agora. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E se inscreve no canal, porque aqui a ideia é essa, te ajudar a voltar para a presença, fortalecer sua fé e alimentar seu espírito com palavras simples, mas cheias de verdade. Não se esqueça de compartilhar com quem você sente que está precisando ouvir isso. E enquanto você faz isso, eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo te visite e, mais do que isso, que ele permaneça. Que a paz que você estava procurando te encontre. Que Deus reorganize o que parecia confuso e que hoje seja o começo de um recomeço. Amém.